Oi, galerinha. Olha eu aqui, quinto ano, chegando perto de vocês. Nós estamos nos reinventando, nos adaptando para o novo momento. E nós, professores, estamos aqui fazendo o nosso máximo para chegar perto de vocês e esperamos que vocês sigam nessa mesma vibe, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um conteúdo que não é muita novidade, é geometria. Porém, tem alguns pontos específicos que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão gostar de conhecer. Olha só, poliedros. Lembra do ano passado os poliedros? Vamos ver o que são os poliedros então? Poliedros. Observem, esses são os poliedros e esses são os não poliedros. O que vocês podem observar nas figuras? Poliedros são os sólidos geométricos que eles são o quê? Superfícies planas. Eles são planos. E o que não são poliedros, que têm partes arredondadas, são corpos redondos. Aí você pode observar, você pode pensar, será que um poliedro roda? Ou um corpo redondo que vai rodar? Pensa que no final nós vamos voltar aí. Próximo. Olha só, exemplos de poliedros e não poliedros. Olha aqui os poliedros, todos com formas planas. E olha os corpos redondos, que são os não poliedros. Quem aqui vai rolar? Os corpos redondos, né? Vamos, tia Laiane. Aí nós podemos observar que os poliedros, eles têm faces, que são os lados. Nós temos os vértices e as arestas. O que são as arestas? As arestas são as linhas e os vértices são os encontros das arestas. Ó, quando eu tenho duas arestas, a pontinha é o vértice e um lado é a face. Lembra disso também? Desde o terceiro ano que nós estamos falando a respeito de faces, arestas e vértices, certo? Vamos seguir. Então tá, vértice é o ponto de encontro das arestas. Ó, vértice, vértice, vértice e a linha é a aresta. Pode observar que as bolinhas são os vértices e as linhas são as arestas. Segue, porque até aí não tem novidade nenhuma. Agora nós vamos entrar em prismas e pirâmides, o que também vocês já deram uma pincelada o ano passado. Esse ano nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha só, eu estou olhando para um prisma e aqui uma pirâmide. Tia, mas qual a diferença? Como que eu vou olhar para um sólido geométrico e eu vou saber que ele é um prisma? Prisma, ele tem que ter duas bases iguais. As bases têm formas de polígonos, só que são iguais. Olha só, prismas são poliedros que possuem duas bases, base de cima e base de baixo, iguais, que são polígonos iguais. Já uma pirâmide, ela tem apenas uma base que é em formato de um polígono, sim, a de baixo, só que a ponta da pirâmide, ela é pontuda, ela não tem uma base igual à base de baixo em cima. Então você pode observar que o prisma, a base de baixo e a base de cima são iguais. Segue aí, tia Laiane. Olha só. Exemplos de prismas e pirâmides. Observem, olha os prismas. Base de cima, base de baixo, mesmo formato. Base de cima, base de baixo, mesmo formato. A mesma coisa acontece aqui. Olha as pirâmides. Nas pirâmides, nós temos a base de baixo, que ela tem uma forma de um sólido geométrico também, ó. Porém, em cima é uma ponta. E é essa base que vai diferenciar que tipo de pirâmide e que tipo de prismas, de acordo com a quantidade de lados. Quer ver? Olha só, prisma. Vamos ver os tipos de prisma, então. Primeiro, eu tenho que olhar o quê? As bases. A base desse prisma é um triângulo, então é um prisma triangular. A base desse prisma é um quadrado, então é um prisma quadrangular. Observe que a base de cima e a base de baixo, elas são iguais. Porque se fossem diferentes, não seriam prisma. Se eu tivesse só a base de baixo de um formato e a de cima de outro formato, não seria um prisma. Se fosse pontudo, seria uma pirâmide, certo? Aqui, ó, esse sólido aqui, ó, esse polígono, ele tem 5 lados, então é um prisma pentagonal. E esse tem 6 lados, é um prisma hexagonal. Certo? Então, para você observar o tipo de prisma, você tem que observar o lado, a quantidade de lados, as pontinhas, o formato que eu tenho nas minhas bases. É isso que vai determinar o tipo de prisma. A mesma coisa acontece com as pirâmides. Porém, nas pirâmides você vai observar só a base de baixo.
porque em cima vai ser sempre uma pontinha, com as laterais da mesma forma. A base dessa pirâmide, olha só, ela é triangular, então essa pirâmide é triangular. A mesma coisa dessa, olha a base é um quadrado, então essa pirâmide ela é quadrangular. Essa base ela tem 5 lados, então eu chamo essa pirâmide de pirâmide pentagonal. E essa base tem 6 lados, hexagonal. Então, no caso do prisma e da pirâmide, você tem que observar as bases, para você colocar o tipo que se refere. Então, com a diferença, o prisma tem 2 bases iguais e a pirâmide é só a base de baixo. Aí nós vamos para os corpos redondos. Lembra que eu falei no começo? Poliedro, superfície plana, corpos redondos, partes arredondadas. Aí nós temos o cilindro, a esfera e o cone. Observe que por mais que um ou outro tenha uma parte plana, basta que ele tenha uma parte arredondada para ele não ser mais poliedro, para ele se encaixar nos corpos redondos. São esses os que rolam. Os que não rolam são os poliedros. Então, galerinha, olha só, como eu havia dito no começo, os que não são poliedros são corpos redondos, com partes arredondadas, certo? Basta que ele tenha uma parte arredondada para que ele não seja mais poliedro. Poliedros são aqueles com todas as superfícies planas, beleza? Vamos concluir então. Um corpo redondo rola com facilidade? Rola! Um corpo redondo rola com facilidade. Um poliedro rola com facilidade? Não, ele tem partes planas. Como diferenciar um prisma de uma pirâmide? Olhando as bases. Prisma tem 2 partes, 2 bases iguais. Pirâmide só tem uma base. Ok, como identificar tipo de pirâmide? Contando e observando como é a sua base. E a mesma coisa eu posso identificar nos tipos de prisma. Olhando pelas bases, é assim que eu identifico qual prisma é. E o mesmo acontece exatamente com a identificação dos prismas. É isso? Então, bora trabalhar. No e-mail tem uma atividade de fixação. Qualquer dúvida, olhem no livro didático de vocês e nós vamos seguindo nessa linha, tá? Beijo, fiquem com Deus.